futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, véspera da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians. Corinthians e Vasco, tem muita coisa legal pra gente debater nesse vídeo. Peço pra você já chegar deixando o like aí no começo do vídeo se você acredita na vitória no título do Vascão. Se você não acredita, você não vai deixar like aí, então olha lá, hein? Quero ver como é que vocês estão aí otimistas, tá bom? E também, se for sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. Aproveita para se inscrever. Todos os dias a gente traz conteúdo a respeito do Vascão da Gama. E quem quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, chama a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. Está subindo uma camisa de 2011, autografada pelo Dedé e pelo Romo. Uma camisa de 97 preta, que é bem rara. Tem uma camisa retrô da Reboque do título do Sul-Americano de 48. Tem uma camisa da Libertadores de 2018, da Diadora, com os pets da Libertadores no braço. Tem umas pecinhas legais aí, tem muita coisa sempre chegando. Tem camisa da Seleção Brasileira, do Arsenal, tá bom? O link fica sempre na descrição, chama a gente lá. Se você quiser vender a sua camisa também, o agasalho, manda a foto que eu dou uma analisada. Dito isso, vamos aí às informações. Primeiro, galera, a gente fala sempre da importância de um clube ter um bom time, tá ganhando título, tá pelo menos disputando títulos. E a torcida do Vasco, cara, tá muito empolgada, tá muito animada. E olha como o Vasco vai socar dinheiro no bolso. Só por chegar à final agora da Copa do Brasil, passar pelo Fluminense, o Vasco já ganhou mais 33 milhões de reais. Se for campeão, pinga mais 71 beirada. O vice morde um percentual que eu não me recordo de cabeça agora. O Vasco, eu não vou lembrar exatamente quando, a última vez que eu tinha dado uma olhada no sócio gigante, a gente estava ali com os seus 48 mil sócios torcedores. Ontem, antes do jogo do Fluminense, aí estava com 50 e pouquinho. Ontem o Vasco comemorou que bateu 60 mil sócios. A galera desesperada para comprar ingresso aí para a final, para o jogo aí entre Vasco e Corinthians no Maracanã. Ontem à noite o Vasco bateu 60 mil. Agora, vou até dar um refresh aqui no sócio gigante. No momento que eu tô gravando, já aumentou de novo. Tá com 69.588. Daqui a pouco bate 70 mil sócios. Hoje de manhã eu olhei, tava 67 mil, aí fui dar uma olhada 68, eu me preparei para gravar, tava 68.800 e agora já tá com 69.588. Quando o vídeo for pro ar, já tá com 70 e bordoada, tá? Então, olha quanta grana o Vasco tá botando no bolso aí só com sócio torcedor. A bilheteria do jogo entre Vasco e Fluminense, no jogo de ida que a gente era mandante, deu 7 milhões e 400 mil reais. O Vasco, o jogo, qual foi o jogo, meu Deus? Foi do Operário, não? Vasco e Botafogo. O jogo de ida da Copa do Brasil foi em São Januário. A renda foi 1 milhão e 400 mil. O Vasco perdeu por jogar em São Januário, e o Vasco tem que jogar em São Januário mesmo que é a sua casa, mas o Vasco deixou de arrecadar por não ter um estádio maior, um estádio do tamanho do Maracanã. O Vasco jogou ou deixou de ganhar 6 milhões de reais. Jogou no lixo, deixou de ganhar. Então, é urgente, cara, a questão de fato da ampliação de São Januário. Chega nesse momento agora aí, porra, de grandes jogos, o Vascaíno já vai qualquer jogo mesmo, mas ainda mais nos grandes jogos agora. Se fosse em São Januário, pô, a gente teria ali 20 mil ao todo, 22 mil pessoas, sendo que só a torcida do Vasco dá ali seus 16, 17 mil. Não dá, velho. Se você olhar os gigantes brasileiros que estão em pior situação com relação a fracasso, a coisas ruins nos últimos anos, talvez sejam aí hoje Vasco e Santos. E coincidentemente são os únicos dos 12 grandes que não tem um estádio grande. O Flamengo e o Fluminense não tem, mas gerem o Maracanã como se fosse seu, eles administram o estádio. O Botafogo, idem do Nilton Santos. O Palmeiras fez arena. O Inter com o Beira-Rio passou por uma reforma. O Grêmio abandonou o Olímpico e fez a arena do Grêmio. O Corinthians fez ali a Arena Itaquera. Então, o Palmeiras ele fez o Allianz Parque. Então, todo mundo fez as suas arenas de 45 mil lugares para cima. O Bahia tem lá a gestão da Arena Fonte Nova. E o Vasco continua ali com aquele estádio pequeno, faz uma pressão, a gente ama a nossa casa, sendo que São Januário tá ruim, cara, em todos os aspectos. É ruim pro torcedor chegar, é ruim pro torcedor sair, o estádio é pequeno, não tem lá uma grande estrutura, uma estrutura
bacana para atender o torcedor. A gente, com São Januário, é defasado com relação à setorização. Basicamente, em São Januário existem dois setores: arquibancada social. A gente tem pessoas idosas, a gente tem pessoas cadeirantes, a gente tem pessoas, às vezes, sei lá, com algum tipo de fobia, a gente tem pessoas de diversas camadas sociais, inclusive pessoas que têm condição de pagar um ingresso mais caro e dar mais dinheiro para o clube. A gente tem que ter aquele setor popular, aquela arquibancada ali de cimento e tal, para a galera mais baixa renda poder ir aos jogos e ter um ingresso acessível. Mas a gente tem grandes empresários, a gente tem pessoas com outro poder aquisitivo, grandes vascaínos também, que eles poderiam pagar um ingresso mais caro e tá ajudando na receita. É um pouco do Maracanã. O Maracanã tem o setor arquibancada atrás dos gols, que é o ingresso mais barato, e você tem o centro do campo, que ali são os ingressos, né, da famosa, que é a torcida mista, né, o leste e oeste, né, que é o tal do Maracanã Mais, que aí é aquele cara que às vezes vai com família, com criança pequena, criança de colo, esposa, vai levar às vezes um idoso, o cara chega ali, a entrada é um pouco diferente, tem ali uma área de buffet que no intervalo do jogo ou antes do jogo ele vai, ele come, tem bebida liberada e tal, e a gente tem os camarotes. Você pega o camarote do Maracanã, que eu já fui algumas vezes, e o camarote de São Januário, pô, não dá pra comparar uma coisa com a outra, em termos de tamanho, em termos de estrutura. Então, cara, a gente precisa, para ontem, ter um novo estádio. E isso a gestão do Pedrinho tá fazendo mais um golaço. Se Deus quiser, do ano que vem não passa. Tá muito avançado aí a venda do potencial construtivo pro ano que vem a gente inaugurar o nosso estádio. Então, olha quanta grana o Vasco deixou de ganhar. E isso faz diferença. Então, a gente agora conseguiu um contrato com a Nike. A gente vai ganhar fixo uns 35 milhões, com royalties pode bater até 45 milhões por ano de patrocínio da Nike. O companheiro Lucas Pedrosa trouxe uma informação importante hoje, de que a Betfair realmente não fica no Vasco, o Vasco já está em negociação com uma outra empresa e o valor vai praticamente dobrar. Então a gente explodiu o valor de fornecedora de material com a Nike, a gente vai praticamente dobrar o valor de patrocínio Master, a gente renovou o contrato com a Motochef e com o Banco BMG, e a gente vai aumentar aí o fornecedor de material e o Master. E agora a gente tem essa questão da reforma de São Januário saindo. Sócio torcedor explodindo, vou dar mais um refresh, estava 69588. Vamos ver, continua ainda 69588. Sobre ingressos, tá? Todos os ingressos do setor sul, ali atrás do gol, já estão esgotados. Até o presente momento que eu tô gravando, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos aí. Lembrando que você tem que ser sócio, aquelas categorias mais altas são as que vão liberando primeiro para compra, e aí conforme vai passando o rating, o tempo, o Vasco vai abrindo para as outras categorias. Tem a galera que é sócio mais barato, muitas das vezes não consegue. Isso é um outro problema. O torcedor do Vasco se empolgou com a campanha de associação em massa lá entre 2019 e início de 20. Pô, vamos ajudar o Vasco, Flamengo brasileiro, Libertadores, vamos ajudar o Vasco a sair desse buraco. Só que o tempo passou e o cara botou a mão na consciência, mano, eu vou ser sócio pra quê? Só pra ajudar mesmo? A gente sabe que a situação da maioria do brasileiro é difícil. A galera conta moeda ali pra honrar as contas em casa, né, tem suas dificuldades. E aí, na verdade, o torcedor não tem nada em troca. É só mesmo uma prova de amor e jogar um dinheiro no clube. Sempre que o cara quer pagar, mas ele quer usufruir. E, cara, São Januário é um ovo. É 18 mil lugares ali para vascaínos, que tem um setor visitante, né? Uma carga grande de ingressos que fica ali que a gente pede. Então vamos focar só no que o vascaíno tem acesso. Cara, é mais ou menos ali 18 mil. Aí qual é a lógica de você ter 180 mil sócios como a gente tinha? Era só um ato de amor e dar dinheiro pro Vasco. Toma aí, ó. Se vira aí, pega esse dinheiro e melhora e toma vergonha na cara. Era isso. Porque, de fato, comportar aquele volume de sócios, São Januário não comporta. É bem verdade, se a gente fizer um São Januário agora para 50 mil lugares, você vai ter 180 mil e ainda não vai comportar todo mundo. Mas aí pelo menos tem um rodízio, né? Você consegue ter um rodízio maior de pessoas conseguindo frequentar o estádio, tá bom? Então é muito importante a reforma de São Januário, que deve estar acontecendo no ano que vem. Beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse primeiro blocão de informações. Queria dar 2 recados rápidos aqui, mas muito importante. Presta atenção. Primeiro, amanhã a gente deve estar subindo uma promoção aí em parceria com a nossa patrocinadora, que é a Ganhei. A gente deve estar disponibilizando aí, a confirmar ainda, tá?
a gente deve estar disponibilizando aí 5 ganhadores para ir para o camarote no Maracanã no domingo. Então você que ainda não abriu a sua conta na Ganhei, já clica aqui no primeiro comentário fixado e abre, porque um dos requisitos é ter conta aberta na Ganhei, seguir a Ganhei no Instagram, e a gente vai selecionar as melhores mensagens ali para poder levar pro Maracanã no domingo, tá bom? Então, Ganhei.bet, parceira do canal Futebolaço. Tem a final da Copa do Brasil, você pode fazer tua apostinha aí no jogo do Vasco. O Flamengo faz a final aí do Intercontinental aí com a equipe do PSG. Você pode dar uma secada e botar uma pratinha. O que não falta é jogo bacana para você apostar essa semana. Então vai lá na Ganhei, abre o seu cadastro lá e já se prepara. Assim que a gente subir a postagem no Instagram, eu comunico vocês aqui também, beleza? Ganhei.bet, parceira do canal Futebolaço. Lembrando, é para maior de 18 anos, seja responsável. Você pode sim ganhar uma grana, mas pode perder também. Pega aquele troquinho do pão, aquele dinheiro que tu já usa para entretenimento e vai lá para brincar. Dito isso, a Golcase ampliou a promoção, tá? Vai até o final de semana. Hoje é dia 16, eu sei que o cartão de uma galera virou, porque o meu virou hoje também, tá? Então vamos lá, se liga, em vez de dar 5%, o meu cupom tá dando 10% de desconto para compras aí acima de R$100. Nós temos os nossos copos térmicos da Golcase, tá? Isso aqui, cara, é investimento, isso aqui não é gasto. Um copo térmico desse aqui, você vai ter ele por 2, 3, 4, 5 anos. Você pode, inclusive, usar ele de maneira decorativa, botar no teu escritório, botar no teu estúdio. É bem bonito, tá bom? E ele é térmico. Você bota aqui, a bebida fica geladinha, a bebida quente também, beleza? Além do nosso copo Vibe, que é o tradicional, tem uma galera aí mais exagerada que gosta desse copão de 1 litro e 120. Isso aqui faz muito sucesso, inclusive, com o público feminino, a galera que é marombeira aí de academia. Você tem a tampinha aqui com canudo, você pode tirar a tampa também e usar igual o outro dessa maneira, tá? 1 litro 120, lembrando, galera, que são várias estampas, não são apenas essas daqui. Não esqueça de ir no QR Code no link da descrição e usar o meu cupom. Capinha de celular, comprou uma, a segunda sai de graça, e as nossas garrafas aí são piada. Temos a de entrada, modelo Urban, de 500 ml, tá? Essa garrafa aqui tem um preço bem legal, 500 ml, ele já é meio litro, te atende muito bem, e as minhas xodóis são essas daqui, tá? Tem a Urban, nessa versão mais rechonchudinha aqui, de 950 ml, tem uma versão dela de 650 também, e a Flip Pro, tá? Essa garrafa aqui, nós temos ela aí de 750 ml. Ela tem travamento aqui de garrafa. Dá uma olhadinha no site. Lembrando, galera, são produtos oficiais e licenciados. Você comprando, o Vasco ainda ganha royalties. Então um pedaço da venda vai para os cofres do Vasco, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Você pode ir no QR Code no link da descrição, mas não esqueça de usar o cupom GOVASCO. Vamos dar essa moral, tem uma galera virando sócio. Vamos comprar produto oficial para ajudar o Vasco também. Dito isso, galera, queria agora levar o assunto já para um lado mais polêmico. O Vasco eliminou o Botafogo e o Fluminense, sendo tratado aí como patinho feio, né? Davam o Botafogo e o Fluminense como favorito e o Vasco passou. E de fato, se a gente for olhar a temporada e tal, acho que até eram favoritos mesmo. E agora, para a final, segue a lógica. A imprensa, os influenciadores, até os influenciadores de Corinthians estão debochando, falaram que já são campeões. Teve um que falou assim, qual é a chance do Corinthians perder a final pro Vasco? O último que meteu essa perna toda aí, se lascou e virou meme agora nessas quartas de final. Mas tudo bem, cada um com seu cada um. Eu respeito muito o Esporte Clube Corinthians Paulista, é um clube gigante, uma torcida absurda como a nossa, tá? Mas eu vou respeitar o Corinthians. Vai ser duro, vai ser difícil, quero ganhar, se Deus quiser vou ganhar de vocês, mas eu vou respeitar. Mas nem todo mundo tem a minha postura, né? Eu vou deixar com vocês aqui um mix. Primeiro, eu vou deixar passando para vocês aí um influenciador do Corinthians debochando e dizendo que já são campeões. E na sequência, a opinião pública, né? Os jornalistas de fato aí da TNT, do Sport TV, né? Das grandes emissoras aí, dando o Corinthians como favorito. Vou deixar com vocês essa sequência. Confere aí. Irmão, qual a chance do Vasco ganhar do Corinthians nessa final da Copa do Brasil? Me fala, qual a mínima chance? Os últimos 14 jogos foram 12 vitórias, um empate e uma derrota. O Corinthians, o Vasco é o filho máximo do Corinthians. 1-0, 1-1, 1-0, 2-1, 3-1, 4-2 e pra finalizar. Eu tô pulando alguns jogos aqui porque já é muito jogo, é muito freguês. Esse 3-2 no final não dá.
O Vasco, qual a chance? Não tem chance. Fiquem felizes com essa classificação, mas quarta-feira acabou. Vai ser eliminado na Arena. Maracanã só vai ser para ir comemorar. Comentem aí. Tenho certeza que ninguém tá com medo do Vasco. Essa final, Corinthians e Vasco, nunca vai ser uma zebra, mas evidentemente não era a esperada. Da minha opinião, assim, desde a primeira Copa do Brasil de 89 para cá, eu nunca vi, ainda mais com 4 gigantes, uma final tão desenhada como a que não vai acontecer entre Cruzeiro e Corinthians. Então isso é fantástico. O Vasco, muitos problemas que teve, vai se superando. E, gente, o Corinthians é capaz de terminar o ano ganhando uma Copa do Brasil, e no caso vai ganhar no Maracanã, onde há 25 anos ele ganhou o mundo contra o próprio Vasco, e mais o Paulista, evitando um tetra do Palmeiras. Então o Corinthians pode... Cara, é negócio... E o Corinthians que acabou atrás do Santos, que estava lutando para o rebaixamento do brasileiro. Cara, futebol é demais, e aí somos obrigados, se puder alguém não cortar o sinal lá em Santos... O Ricardinho tem razão, esse negócio de futebol e esse negócio de mata-mata. Pode acontecer tudo. Não quero o Brasileirão de mata-mata. Mas que o mata-mata é muito divertido, ele é. Acho que o Corinthians é o favorito. É um pouquinho mais, assim, tipo 50 a 49. Mas eu queria só citar a última rodada do Brasileiro, que não faz tanto tempo assim, não faz nada. Foi dia 7 de dezembro. Naquela rodada, eu sei que os times já estavam pensando, claro, mais em semifinal de Copa do Brasil. Mas naquele dia, na Neoquímica Arena, o Corinthians empatou com o Juventude 1-1. E o Vasco perdeu por 5-0 para o Atlético Mineiro. Eu sei que eles já estavam focados. Os dois poupando, né? Poupando, mas mesmo se não poupasse, gente, o Corinthians não estava legal. Falando sério, de boa, assim, não só para livrar a minha cara, mas de muita gente. Não dava para imaginar Corinthians e Vasco. De boa, você pode pela história, pela camisa, tal, mas pelo que vinha jogando o Fluminense, não vinha jogando o Vasco. Pelo que vinha jogando o Cruzeiro e não vinha jogando mesmo o Corinthians. É demais o que a gente vai ver. É muito legal, é muito futebol essa final que a gente vai ver. Assim, pra mim o Corinthians é favorito pra final, porque a gente sabe, ou ficou claro pra mim, a temporada toda que o Corinthians escolheu os jogos que vai jogar. E os caras vão escolher jogar a final. Isso por motivos óbvios. O Vasco, eu acho que por muitas vezes tentou continuar fazendo o trabalho e tentou atingir o nível máximo e muitas vezes não conseguiu. E aí foi aquele período que desequilibrou muito e tal. Eu não acho que tem muito favoritismo pro Corinthians, mas eu acho que o Corinthians é favorito por motivos óbvios também. O investimento do Corinthians é muito maior que o investimento do Vasco. Eu acho que o Corinthians tem mais jogadores com capacidade de resolver o jogo do que o Vasco. Eu acho que o sistema defensivo do Corinthians, e pra mim ficou claro na Copa do Brasil, é um sistema ainda um pouco mais confiável do que o do Vasco, mas eu acho que tá dividido, e o fato do Vasco decidir no Rio, acho que pesa um pouquinho e aí deixa ainda mais igual, porque acho que se decidisse na Arena ia ter mais favoritismo ainda pro Corinthians. Se você pega o time titular e apresenta em março as duas equipes titulares, você indicaria uma superioridade maior do Corinthians até do que indica hoje. Por quê? Porque eu acho que o trabalho do Diniz, isso é um traço dele, ele fez o melhor Ryan desde o surgimento do Ryan. Acho que o Coutinho vive um momento mais influente. O Barros entrou e se adaptou bem. Ainda assim, eu acho que o Andrés Gomes, né? O Andrés Gomes, que é um jogador que chega aqui pro Brasil sem tanto holofote. Ele tá outro patamar hoje em relação ao que ele chegou, né? Ele é um bom jogador que subiu, veio subindo de produção. Agora, ainda assim, eu acho que time por time, apenas nas individualidades, em finais de 180 minutos, individualidades pesam. Eu acho que o Corinthians tem um pouco mais, especialmente do meio para frente. E nas laterais também. O Bidu vive um ótimo momento no Corinthians. O Vasco está tendo que usar o Puma também. numa outra, com o lado invertido. O Mateuzinho também. Enfim, eu acho que o Corinthians tem um pouco a mais de individualidade do que o Vasco. É o suficiente para um amplo favoritismo? Não. Acho que a diferença é pequena. Acho que é uma final super aberta. Se você fosse obrigado a apontar um favoritismo, eu acho que o Corinthians tem individualidades acima um pouco do Vasco. Bom, galera, olha... Vocês sabem que eu sou sempre pé no chão e procuro deixar às vezes um pouquinho o clubismo de lado, apesar de ter um canal do Vasco. Eu acho que se a gente for olhar individualmente o time do Vasco e do Corinthians, eu acho que são times de um nível parelho, mas eu acho que o Corinthians tem de fato ligeiramente, eu já falei que o Vasco e Fluminense, o 11, eu acho que o 11 do Vasco é melhor. Eu acho que o Fluminense tem mais opções no banco, mas o 11 nosso eu acho melhor. Com o Corinthians, de fato, eu acho que o Corinthians tem um time, mas muito pouca coisa ali no técnico, um pentelhozinho na nossa frente ali, só que coletivamente
principalmente em jogos grandes, esse time do Corinthians mostrou que tem um culhão desgraçado. Eles foram campeões paulistas esse ano em cima do Palmeiras, que não é fácil. Eles eliminaram o Palmeiras de novo aí na Copa do Brasil e tiraram o Cruzeiro. Ele eliminou na Copa do Brasil o segundo e o terceiro colocado do brasileiro e foi campeão paulista em cima do Palmeiras. Palmeiras que vem aí papando tudo junto com o Flamengo nos últimos anos. O que o Diniz fala de que esse elenco do Vasco tá aprendendo a ser grande, de novo, não é a instituição Vasco, mas os jogadores que estão no Vasco hoje estão aprendendo a ser grande e jogar como um clube grande. Esse elenco do Corinthians já provou que em momentos de decisão eles chegaram junto. Se o Vasco confirmar esse título da Copa do Brasil, e se Deus quiser vai, a gente pode dizer que esse elenco do Vasco também está começando a desenvolver isso. Na hora de decidir ali, a galera abrir o bico no jogo ali contra o Independente Del Valle, que foi um Del Valle dos mais fracos dos últimos anos. Era um time assim, pô, a expulsão do Piton cagou o jogo lá, mas pô, a gente viu que o time não era nada demais, até o jogo aqui em São Januário mesmo. Carioca também com o Flamengo, a gente não conseguiu nem competir, mas a gente mostrou aí contra o Botafogo, contra a equipe do Fluminense, que a gente consegue jogar jogos grandes. Aquele recorte de 12 jogos do Vasco, naquele momento o Vasco também mostrou, à exceção do jogo do Palmeiras, de que a gente jogava de igual para igual com as melhores equipes hoje do país. Ganhamos do Bahia, ganhamos do Cruzeiro, empatamos com o Flamengo no Maracanã, ganhamos do Fluminense. Então agora eliminamos o Fluminense de novo. Então o Vasco mostrou que tem capacidade para jogar esses jogos grandes. Porém, o Vasco oscila. Ele toma aquele 3-0 do Botafogo no Brasileiro, ele toma o 3-0 do Palmeiras no Brasileiro também. Então, é um time que ainda ele não é 100% confiável. Porém, o Vasco vive essa montanha-russa para cima e para baixo. A gente atingiu aquele pico ali nos 12 jogos, atingiu o pico para baixo e, se Deus quiser, a gente vai terminar o ano batendo o pico para cima de novo. O jogo do Fluminense, o jogo do Inter foi uma amostra e, se Deus quiser, a gente vai confirmar isso nessa final com o Corinthians. Acho que o jogo mais decisivo vai ser esse de quarta-feira. Jogar em Itaquera é uma desgraça pro adversário. Meu amigo, o que eu vou ficar nervoso ver nesse jogo não tá no gibi, meu irmão. Não tá no gibi. Inclusive, vou dar um spoiler, vou tentar programar, fazer uma super live pra quarta-feira, tá? Fazer já um pré-jogo. Não sei se a gente vê o jogo junto. Vocês topariam assistir o jogo comigo? Bota a tua televisão ligada e bota, sei lá, no mudo e bota o YouTube ali com meus comentários ao vivo. A galera gosta de ver meu pós-jogo. De repente ver minha reação. Vou ver se eu convido alguns amigos, alguns colegas, até os membros do canal talvez, para participar do esquenta e tal. Tem um tempão que eu não faço live e eu acho que o momento merece. Então vou tentar programar aqui um dia especial amanhã. Beleza? Então é isso, minha galera. Assim a gente fecha a nossa primeira edição. Volto logo mais com a segunda e a última do dia. Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas. E vambora, cara. Tô ansioso e tô confiante, cara. Tô, assim, sei que vai ser, porra, difícil pra caraca pra ganhar do Corinthians nesses dois jogos. Mas meu coração tá confiante. Sei que na hora do jogo eu vou ficar todo cagado de nervoso. Mas sei lá, cara, eu não sei. Eu tô com um sentimento, assim, de que acho que deu, né? Acho que deu já. Acho que Papai do Céu tá olhando pra gente assim e falou assim: não há mal que dura pra sempre. Vai ser com contornos dramáticos, né? Mas enfim, acho que é nossa essa daí. Respeito o Corinthians, vai ser difícil pra caraca. Mas, pô, tem que dar a gente, né? Acho que chegou o nosso momento aí, tá bom? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas. E ó, já abre tua conta na Ganhei, que é um dos pré-requisitos. Fica ligado, quem não segue a gente no Instagram, meu perfil pessoal, Dieguinho Futebolaço. E o Futebolaço já segue lá também, que é um dos pré-requisitos. Então já vai preparando qual é a frase que você vai botar. Lembrando, galera, que é só pra quem é do Rio de Janeiro, né? Pô, o negócio é domingo, nem sabe se tu vai ganhar ou não. Tu participar lá, inclusive eu vou conferir. Só vou olhar a galera que é do Rio de Janeiro. Perfil dá pra olhar às vezes pelas fotos, pela bio, se a pessoa, qual é o estado que a pessoa mora. Então vou só olhar a galera que é do Rio, né? Tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas. Valeu, até a próxima edição. Tamo junto.